Olá, este é o quinto e último vídeo da série Tabernáculos e hoje falaremos sobre a construção do tabernáculo e o significado de cada parte. E se você está sendo abençoado por este estudo, deixe o seu like e compartilhe. Nos siga para mais vídeos de ensino da palavra. Então, vamos lá? O que significa começar cada oferta apresentada para a construção do tabernáculo? E iniciando, contudo, Jesus Cristo é o tabernáculo. O altar é o nosso sacrifício. A pia de bronze, nossa purificação. A mesa de pães, nosso intercessor. O candelabro, nossa luz. O propiciatório, a nossa propiciação, ou seja, nosso ato de pedir perdão pelos pecados e nos limpar. As ofertas você encontra em Êxodos 25, de 2 a 7, Êxodo 35, versículo 29 e Êxodo 36, de 5 a 7. Cada um trazia o melhor que tinha para a construção do tabernáculo. Estamos falando de um povo murmurador e que não conhecia o Senhor. Um povo que cresceu na escuridão, cultuando outros deuses, mas eles entenderam a importância da obra a ser realizada. Dentro da casa do Senhor tem que haver fartura. Os artífices tiveram que pedir para o povo parar de trazer ofertas. E aqui fica uma pergunta: quando será o tempo em que o pastor vai pedir para a igreja parar de ofertar? Vamos entender então a estrutura do tabernáculo. Começar do lado de fora, com as colunas, que significa separação e comunhão. Em Êxodo 38:10, você encontra sobre isso. O tabernáculo estava separado da congregação por 60 colunas de bronze, sobre as quais apoiava-se um cortinaço de linho branco de 250 metros. Representa a separação entre Deus e o pecador, como está em Isaías 59:2. Mas os vossos pecados fazem separação entre mim e ti. O número de 6 e seus múltiplos aqui se aplica ao número do homem. Veja em Apocalipse 13:18. Eu vou dar alguns exemplos. Em Cádiz, um fracasso, incredulidade. E é esse o motivo da gente ser derrotado, falta de fé. Nós vimos ali 12 guerreiros, múltiplo de 6, foram enviados para espiar a terra. Encontraram gigantes e ficaram amedrontados. Morreram todos. Somente 2, Josué e Caleb, ficaram para receber o galardão. Hoje, os gigantes que nos amedrontam são as ofertas do mundo, os problemas da vida, religiosidades, ideologias, comunismo, política, enfim, uma série de coisas. Mas fé é uma virtude que só o homem espiritual tem. Incredulidade é um desvio do homem carnal. A carne não pode herdar o reino de Deus. Por isso os incrédulos morreram no deserto. Outra coisa, 6 era o número de dias da semana até o sábado. E eles realmente descansaram em Canaã. Em Hebreus diz isso, que alguns deles não puderam entrar em Canaã por causa da incredulidade, e muitos hoje não entrarão no descanso futuro por causa da incredulidade. E o sábado? O sábado era tido como dia de descanso. Jesus disse que ele era Senhor do sábado, ou seja, o antitipo trazia descanso para enfermos e oprimidos pelo diabo. E ele é o nosso descanso. Agora, veja o que as jornadas de Israel representam. A gente sabe que havia uma nuvem de dia, fogo de noite, que significa proteção. O Senhor ia adiante deles, Números 13:21. E Jesus vai adiante das ovelhas, João 10:4. A passagem pelo mar. O povo acampado em Pi-Hairote, em Êxodo 14:9, diz que Faraó estava se aproximando. Faraó e seus cavaleiros são derrotados para sempre ali no mar. E no Novo Testamento vemos Lázaro morto por 4 dias. Jesus se demora. A demora trouxe maior glória a Deus e maior vitória a eles próprios. Lázaro foi ressuscitado. Na travessia do Mar Vermelho, uma maior lição. Hebreus 11:29 diz que passaram pelo mar pela fé. Significa que eles não viram o caminho. Eles não podiam andar por vistas ali, eles tinham que andar por fé.
O mar foi se abrindo pouco a pouco conforme eles andaram, porque eles passaram pelo mar à noite. Veja em Êxodo 14, 21. E nós não podemos andar por vista, mas com os olhos fitos no Senhor. E a passagem deles por Mara, Elim e Sinai. Ali haviam águas amargas, num deserto caustigante. Veja Êxodo 15, 23 a 27. O mesmo milagre de tornar a água doce, ou seja, a água amarga em doce, através de uma árvore, aconteceu com Jesus, sendo crucificado em árvore verde. Veja Lucas 23, 31, para dulcificar o deserto da nossa existência. Em Elim, Êxodo 15, 27, havia um oásis com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Comparem com Lucas 9, de 1 a 10, Jesus é o nosso lugar de refúgio e descanso. Depois eles seguiram em direção ao Sinai para sujeitarem-se à lei. E no Sinai, nessa caminhada, Deus providenciou maná, codornizes e água. O verdadeiro maná é João 6,51, que nos alimentamos da carne do Filho do Homem. João 6,53 e 56, e bebemos água pura da rocha ferida. João 7,37. Mas eles tiveram fatio, Números 21. Do Sinai ao Jordão, que está em Números 10, de 1 a 10, a partir do Sinai, todas as jornadas foram controladas por trombetas de prata tocadas pelos sacerdotes. De acordo com a nuvem, o povo andava, certo? Hoje, de acordo com Jesus, a obediência, o povo anda. Não no escuro mais, porque ele é a luz do mundo. João 8,12. E os vasos de prata? São a primeira coisa mencionada na relação de presentes dado a Rebeca por Eliezer. E nós já vimos no vídeo anterior que Eliezer é um tipo do Espírito Santo e Rebeca um tipo da igreja noiva. Como noiva de Cristo, fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E ele aplicou em nossas vidas o sangue de Jesus. Leia Tito 3,5, 1 João 7. E os vasos de ouro? O ouro indica a glória de Deus, como nos metais presentes nos lugares santos e santíssimos do tabernáculo, onde se manifesta a glória divina. 2 Coríntios 3,18. Agora vamos para a mesa dos pães da propiciação. Da proposição. Significa mesa da presença. 12 pães significa 12 tribos. Eles eram comidos, os pães, pelos sacerdotes, todos os sábados e no mesmo dia substituídos. Esses pães indicam a pessoa de Jesus como pão da vida, alimento espiritual do povo de Deus. E o candelabro, feito de ouro batido, 30 quilos, indica a iluminação, a direção do Espírito Santo. Neste castiçal só se fala de ouro, Êxodos 25, 36. As maçanetas e as hastes serão do mesmo material, tudo uma só peça, obra batida de ouro puro. As 7 lâmpadas exprimem a perfeição da luz do Espírito Santo, ligada à perfeição da obra de Cristo. A obra do Espírito Santo nunca pode ser separada da obra da cruz. 7 lâmpadas ligadas à cana de ouro batido, com uma base no final. A base deste castiçal é a igreja e o cabeça Jesus. O Espírito Santo nos foi dado, ou foi dado à igreja, depois de Jesus ser glorificado. E você pode comparar João 7 com Atos 9. Jesus dizendo que depois que ele fosse glorificado, o Espírito Santo seria concedido ao homem. E em Atos 19, 2, o apóstolo Paulo chega em Éfeso, onde 12 homens tinham sido batizados nas águas, e ele pergunta, já receberam o Espírito Santo? Disseram, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Então Paulo pergunta para eles, então em que vocês foram batizados? E eles responderam, no batismo de João. Então Paulo explica para estes homens que João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhes as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Em Atos 3, Cristo é apresentado à igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos. Depois nós vemos o altar do incenso, que era também de ouro, representa as nossas orações e a nossa adoração. Ficava diante do terceiro véu. E a arca? A arca representa a base do trono de Deus. Sobre ela ficava o propiciatório, com aqueles querubins da glória, com suas asas encostando uma na outra. E em Isaías 53:2, nós vemos que a arca foi feita da madeira da acácia, que é a humanidade de Jesus. Porque Jesus foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então a arca, queridos, aponta para o testemunho de Deus. E o véu? O véu servia para separar o lugar santo do santíssimo. O véu e suas cores representam a humanidade de Jesus, que foi rompida. O que impedia o acesso à presença de Deus foi removido na morte de Jesus. O véu foi rompido, o Espírito Santo foi enviado à terra. Todos nós temos acesso à presença de Deus. A arca tipifica a presença de Deus conosco. E o que é isso? Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Mateus 1:23. O sumo sacerdote aspergia sangue uma vez por ano para a propiciação dos pecados do povo, certo? Jesus se ofereceu uma vez por todas. A arca foi a primeira coisa a ser falada por Deus a Moisés. Êxodos 25:10. Isso significa que Deus começou por ele mesmo ao traçar os planos do tabernáculo. Leia Colossenses 1:1-20. Como o homem não podia entrar na presença de Deus, Deus mesmo vinha ao encontro do homem ali no altar de bronze. E a arca manifesta o poder e a majestade e a presença de Deus. Agora vamos ver o conteúdo da arca. Ali dentro tinha as tábuas da lei, que representam a vontade de Deus para o povo. A palavra, certo? O verbo, Jesus, Isaías 40, versículo 8. E outra, Jeremias 31:33, o Senhor já escreveu a sua lei no nosso coração. Também tinha a vara de Arão que floresceu. Fala da ressurreição de Jesus e sua autoridade. E também do ministério aprovado que dá frutos, Números 17, de 5-9. E aquele que conhece a justiça sabe que justiça e lei não permite que o pecador se aproxime, certo? Somente a graça e a misericórdia que vieram de Jesus pode nos dar acesso. E você vê isso em João 1,17. E o maná era a provisão de Deus para o seu povo. Êxodo 16, de 32-34. Não estragava. Este é o pão vivo que desceu do céu. Amém? João 5:28, Apocalipse 2:17. A arca tipifica a salvação. Jesus. Existem tipos de arca, como a arca de Noé, o cesto de Moisés, a arca da aliança, e o antitipo é o próprio Salvador. A arca foi o primeiro objeto a ser mencionado quando na construção do tabernáculo. Significa que Jesus deixou a glória, desceu do trono para acabar no altar do sacrifício. Todo o caminho contém as pegadas do amor de Jesus, assim como também do sacrifício ao trono da glória. Todo o caminho contém o sangue precioso de Jesus. A arca traz descanso para o povo de Deus. Quando conheço a justiça e a autoridade de Jesus na minha vida, eu tenho descanso. Amém? E aqui finalizamos o estudo sobre o tabernáculo. E eu quero te convidar a adquirir o e-book
que já está disponível para você ter em mãos esse material tão maravilhoso que nos dá entendimento do plano de Deus desde a fundação do mundo e nos aproxima mais dele. A obra do tabernáculo foi um tipo, uma sombra da obra redentora de Jesus na terra. Somos abençoados e privilegiados, pois temos acesso ao verdadeiro e não à sombra apenas. Que Deus te abençoe. E meu desejo é que você se aprofunde mais no conhecimento da palavra de Deus.